São Paulo Futebol Clube foi fundado no dia 25 de janeiro de 1930, depois da união de dois times, a Associação Atlética das Palmeiras e o Clube Atlético Paulistano, tendo nos uniformes as cores vermelhas e pretas em homenagem da união dos dois clubes e o branco que continha nos dois uniformes. Em seu segundo ano de existência, foi campeão paulista, batendo na trave mais 3 anos à frente, provando assim que era um time no topo do futebol local. O ano de 1935 foi um dos mais difíceis para o tricolor, aonde após desavenças políticas levou o clube a um breve encerramento, sendo refundado em 16 de dezembro no mesmo ano, ganhando assim o título de Clube da Fé e o mais querido durante o período da ditadura Vargas, no qual era proibida as ostentações das bandeiras estaduais, aonde na ocasião da inauguração do estádio do Pacaembu em 27 de abril de 1940, o tricolor paulista entrou ostentando o nome e as cores do time, que são as mesmas do estado de São Paulo. O estádio inteiro e os locutores de todas as rádios, revoltados com a censura realizada na ditadura, dribraram-na aplaudindo de pé. O hino do clube foi escrito pelo torcedor Porfírio da Paz em 1935 e oficializado em 1942. A criação foi um tanto atípica e comovente. Porfírio acabava de perder a casa por falta de pagamento, aonde cantarolava uma canção entoando o nome do clube, no qual mais tarde pôs no papel a letra que viria a ser o hino do São Paulo Futebol Clube. Quase tudo que eu recebia ia para o clube. Quando fui avisado da perda da casa, fiquei desolado, andava de um lado para o outro, sem saber o que fazer. Mas o amor pelo São Paulo foi maior, e ao invés de desistir, comecei a cantarolar "Salve o Tricolor Paulista" e compus o hino do clube. Foi cantando que eu e minha família deixamos nossa casa. Mas o São Paulo só subiria de patamar em 1942 com uma das negociações mais caras do futebol, ao trazer Leônidas da Silva, o famoso Homem Borracha ou Diamante Negro, quebrando a hegemonia do título que sempre ficava entre Corinthians e Palmeiras, o que gerou a piada de que, para decidir quem seria o campeão, bastava jogar a moeda pro ar. Se desse cara, ganhava o Corinthians, se desse coroa, ganhava o Palmeiras. Um dirigente são paulino, ouvindo isso, questionou quando que nesse caso o São Paulo seria o campeão. Responderam-lhe, só se a moeda caísse de pé. Naquele mesmo ano, o São Paulo conquista o Paulista, aonde no campeonato, para decidir o campeão no cara ou coroa, a moeda teve que cair em pé, dando assim um pontapé de 5 títulos paulistas na década de 40. Logo após a aposentadoria de Leônidas, em 1950, começou a tomar força o movimento para a construção de um estádio, fazendo assim a agremiação sanar suas dívidas e partir em busca de um terreno. O Morumbi foi lançado praticamente sem dinheiro, com a venda de ideias. Foi construído com o dinheiro do sócio. Em 1952 começa a nascer o sonho que foi implantado pelo então presidente do São Paulo, Cícero Pompeu de Toledo, aonde naquele mesmo ano foi benzido o local e constituído a pedra fundamental com a bandeira do clube, compondo 2 estrelas douradas que posteriormente estaria no escudo do time, referentes aos recordes mundiais e olímpicos conquistados por Ademar Ferreira da Silva nas Olimpíadas de 1952 em Helsinki e nos Jogos Pan-Americanos de 1955 no México, e futuramente mais 3 introduzidas referente ao tri mundial, formando assim no escudo um coração de 5 pontas. A construção do Morumbi só iniciaria em 1953, tendo como consequência o futebol relegado a segundo plano. Havia muita gente que nem admitia a ideia de pensar em tirar um dinheiro do estádio para colocar no futebol. Tínhamos que ter paciência, temos que chegar lá, tem que construir a base para depois obter os resultados. Sua primeira inauguração, mesmo que inacabado, foi em 2 de outubro de 1960, São Paulo vs Sport de Portugal, onde o tricolor venceu com um placar magro de 1-0 com um gol diferente de cabeça do ponta direita Peixinho, popularizando assim como o famoso gol de Peixinho que conhecemos. O São Paulo ficou de 1957 a 1970 sem conquistar títulos oficiais. Somente após a inauguração total em 1970 é que vieram os títulos como os paulistas de 70, 71 e 75 e o primeiro e inédito do Campeonato Brasileiro no ano de 1977. Junto ao maior artilheiro da história do São Paulo, Serginho Chulapa, houve também 2 vices no Brasileiro de 71, 73 e na Libertadores de 74. A década de 80 já se inicia vencedora, tendo no ano de 84 o famoso Minutos do Morumbi, com vários jogadores vindos da base, como Miller, Pita, Careca, conquista o bicampeonato brasileiro de 1986 contra o Guarani, levando a decisão para os pênaltis com um gol no finalzinho de Careca e ganhando de 4-3 nas cobranças. Gol de Wagner no São Paulo, é campeão brasileiro de 86. São Paulo, mais uma vez, campeão brasileiro.
Já na década de 90, o torcedor vê a chegada do maior treinador da história do clube, Tele Santana, conquistando de imediato o tricampeonato brasileiro de 91 e o paulista do mesmo ano, começando a engatar uma série de títulos importantes pelo tricolor, como ganhar o bicampeonato consecutivo da Libertadores e do Mundo, sendo quase perdendo nos pênaltis para o Vélez Sarsfield da Argentina em 94. O São Paulo tinha grandes jogadores como Cafu, Raí, o famoso terror do Morumbi, Miller, Pintado, Toninho Cerezo, Zete e Rogério Ceni no banco. Tele ensinou ao torcedor são paulino o rumo à glória eterna. Foi e sempre vai ser o maior treinador de todos do São Paulo Futebol Clube. O final do século XX já começa com o São Paulo campeão paulista em cima do Santos, aonde no último jogo da final aconteceu um fator raro em finais de competições. Rogério Ceni conseguiu marcar um golaço de falta, feito nunca realizado por um goleiro. Ali já sabia do grande ídolo, do mito que o São Paulo tinha. Mas foi a partir do ano de 2005 que o tricolor, junto ao seu grande ídolo Rogério Ceni, mostra o tamanho do São Paulo internacionalmente e leva a Libertadores numa final contra o Atlético Paranaense, com o último jogo no Morumbi ganho de 4-0. Indo disputar o Mundial de Clubes no Japão, numa final contra o também gigante Liverpool, com o técnico Paulo Autuori. O Liverpool parecia invencível até aquele momento, há 11 jogos sem sofrer gols, uma sequência grande de vitórias. O São Paulo no fim consegue vencer o Liverpool com um placar magro de 1-0, mais suficiente com um gol de Mineiro, e Rogério Ceni fazendo paredão atrás, sendo ele eleito como o melhor da partida e do Mundial de Clubes. Não contente só com a boa atuação, de 2005 engata uma série de 3 títulos brasileiros consecutivos durante 2006, 2007 e 2008, e batendo na trave na Libertadores em 2006, perdendo o título para o Internacional de Porto Alegre. Tudo isso no comando do técnico Muricy Ramalho. Aqui é trabalho, meu filho. Em 2012 ganharia a primeira e inédita sul-americano com o melhor jogador da competição, Lucas Moura, saindo mais tarde para o PSG, aonde é até hoje a venda de jogador mais cara da história do São Paulo Futebol Clube. Em 2015 o torcedor viu o anúncio da aposentadoria do maior ídolo do tricolor. Ceni dedicou sua vida futebolística inteira pelo São Paulo, aonde quebrou recordes e recordes pelo clube no Brasil e no mundo. Goleiro com mais gols disparados na história do futebol, maior artilheiro na Libertadores pelo São Paulo ao lado de Luiz Fabiano, 10º maior artilheiro da história do clube, maior campeão pelo São Paulo e muitos outros recordes. O São Paulo atualmente é o campeão do Campeonato Paulista de 2021, depois de quebrar um hiato de títulos com mais de 8 anos sem ganhar uma competição oficial, aonde caminha a passos largos a ser o mais rápido possível, o que sempre foi um clube de elite e exemplo.